Então, pessoal, quero te dar as boas-vindas ao meu canal. Eu me chamo Glauter Santos. Hoje quero falar com você, serralheiro, que quer aprender, fabricar e instalar diversos modelos de toldos e coberturas de alto padrão. O objetivo desse vídeo é trazer esclarecimento, tirar dúvidas de você, serralheiro, que pretende entrar para o mercado de toldos e coberturas e você ter facilidade um pouco mais aí na hora de você fazer a instalação do seu toldo, criar sua cobertura. O objetivo desse canal é estar te trazendo esse tipo de ilustração. No tema de hoje eu vou falar como eu faço para fixar as minhas calhas sobre as minhas estruturas metálicas, onde eu não dependo de trabalhar com garras metálicas, fazendo com que essa calha tenha um melhor acabamento. Se esse tema te interessa, fica ligadinho comigo que nós vamos estar falando um pouco mais sobre esse assunto. A partir do momento que os nossos serviços eles foram crescendo, nossa empresa foi avançando um pouco mais no mercado com o serviço de toldos, de coberturas, nós vimos da necessidade de trabalhar um pouco mais a nossa calha. Nós vimos da necessidade de modificar um pouco mais a calha, porque entendemos que a nossa calha estava ficando muito aquém da qualidade dos serviços que nós estávamos entregando para os nossos clientes. Nós temos um público assim bastante exigente e estava havendo alguns comentários por parte de cliente da necessidade da gente trazer essa melhoria, como que poderia ser feito. Muitas vezes estava entendendo que a calha estava ficando muito grande e a gente entende que, por outro lado, a calha não pode ser muito pequena. Então a gente começamos a trabalhar focado com essa visão para que a gente pudesse melhorar um pouco mais nesse detalhe. E o que estava acontecendo? Após algumas avaliações que nós fizemos na rua, juntamente com os nossos funcionários, na instalação de algumas coberturas que nós fizemos, nós começamos a observar que poderíamos caprichar um pouco mais nas nossas coberturas. O que estava acontecendo dos mais variados problemas? Na verdade, não era um problema, o objetivo era trazer uma melhoria no aspecto visual para que as coisas ficassem de uma forma um pouco mais agradável. Como eu estava dizendo para você, os serviços são entregues de forma assim exemplar, os serviços são assim com acabamento selecionado, então o detalhe da calha estava fazendo com que a gente visse aquilo como algo que não estava casando bem com todo aquele contexto da cobertura entregue para o cliente. Então, começamos a bolar a estratégia de que nós íamos fazer. E após algumas reuniões feitas justamente na rua, chegamos à conclusão de reunirmos com o nosso quadro de funcionários e começar a traçar a estratégia para ver de que forma que nós poderíamos mudar as nossas calhas com o objetivo de trazer um melhor acabamento. E eu me lembro muito bem que um dos objetivos principais foi fazer alguma coisa com que a gente pudesse diminuir a medida cúbica da calha. Quando a gente olhava a cobertura pronta, aquilo não estava ficando legal, não estava ficando bonito, a calha estava ficando muito grande proporcionalmente a determinadas coberturas. Tinha cobertura que você olhava e você observava a medida quadrada da área, você chegava a uma conclusão que a calha casou para aquele ambiente, mas tinha calha que ficava muito grande para determinadas coberturas, quando essa era menor. Então, logo de início, resolvemos fazer com que os desenhos das calhas fossem feitos de forma assim mais cuidadosa. Lembro também que na ocasião, além de mudar esse desenho no que se diz respeito ao tamanho da calha, chegamos a uma conclusão também que poderíamos trabalhar com as nossas calhas todas pintadas, para fazer com que o acabamento ficasse assim de uma forma mais completa. Então, nós começamos a traçar esse objetivo de diminuir a medida da calha e entregar a calha totalmente pintada. E isso foi tudo feito assim dentro de uma reunião e chegamos à conclusão que nós poderíamos fazer isso e ia melhorar bastante. E além da modificação no desenho da calha com o objetivo de diminuir a medida cúbica da calha, fazer com que ela ficasse um pouco mais estreita, bolamos estratégia para entregar a calha pintada e aproveitamos e estudamos uma possibilidade
de fazer com que a calha fosse fixada na estrutura e que a gente não utilizássemos mais nenhuma das garras metálicas, fazendo com que a nossa calha ficasse totalmente lisinha, bem feitinha na parte frontal da cobertura. E começamos a ver isso, bolar essas estratégias e conseguimos chegar a alguns desenhos que, cara, melhorou bastante a qualidade do nosso serviço. Depois que a gente começou a ter esse tipo de cuidado, as nossas coberturas, no que se diz respeito à parte frontal da cobertura, ali de frente para a calha, quando você olha, cara, ficou um negócio bacana, porque a calha ficou menor, trouxemos um bom tratamento de superfície, que é a pintura das chapas da calha, de uma forma mais agradável e, por sua vez, retiramos todas aquelas sustentações metálicas que escoravam a calha, que sustentavam a calha. Poxa, a gente conseguimos trazer benefício muito bom com o que se diz respeito a esse tipo de acabamento nas nossas coberturas. Então, a partir do momento que nós começamos a trazer esse tipo de modificação nas nossas coberturas, nós vimos também da necessidade de dar uma modificada no nosso projeto, pelo menos no que se diz respeito ali na parte frontal, união de perfil de terça com um casamento de coluna. Resolvemos modificar porque a gente entendia que ia trazer benefício. Por exemplo, se a calha não ia ter mais sustentação por intermédio daquelas hastes metálicas, ia ficar justamente fixada diretamente na estrutura da cobertura, que foi essa conclusão que nós chegamos. Chegamos a uma conclusão de reduzir e ancorar boa parte da nossa calha no sistema estrutural da cobertura. Toda aquela estrutura que sustenta as telhas ou então policarbonato, nós chegamos à conclusão de fazer a fixação ali para que pudesse ficar com o acabamento que nós estávamos pretendendo trazer para o nosso projeto. E essa necessidade ela se deu por conta de entender que a calha não pode ficar sem inclinação. Toda calha a gente tem o entendimento que ela precisa ter pelo menos uma leve inclinação, fazendo com que o fluxo da água que cai sobre a cobertura, que é despejado sobre a calha, ela chega de forma bem rápida sobre a tubulação que escoa essa calha. Então nós começamos a trazer esse tipo de modificação e nós vimos da necessidade de, sempre quando formos fazer os nossos projetos, ter esse tipo de preocupação na hora de colocar as nossas calhas. Cara, a gente viu que nós não tínhamos praticamente nenhuma preocupação com esse aspecto. E depois que nós passamos a nos preocupar, a se entregar um pouco mais, no momento da execução do nosso projeto, nós conseguimos agregar muito valor aos nossos serviços. Porque ele modificou de uma forma assim, bem agressiva. Modificou bastante, trouxe beleza para o nosso serviço e as nossas coberturas passaram a ficar mais bonitas no que se diz respeito naquela parte frontal ali, onde tem a junção da calha. Porque o que ocorre? É muito comum nas minhas reuniões, principalmente com os engenheiros e arquitetos, muito arquiteto abrir mão da instalação da calha numa estrutura por entender que muitas das vezes a calha acaba não sendo harmoniosa. Principalmente pelo detalhe que a calha já tem aquele quesito que é o deságue da calha. Fazer o deságue da calha, muitas das vezes, ele acaba prejudicando todo o projeto, porque muitas das vezes você capricha na calha, mas quando você faz a colocação das tubulações para secar essa calha, muitas das vezes é esse detalhe que acaba fazendo com que o projeto seja prejudicado por questões das tubulações. Pô, eu tentei trazer uma fotografia, uma ilustração. Eu queria te dar mais ou menos uma ideia de como eram os desenhos da calha que nós executávamos logo quando nós estávamos fazendo os nossos serviços. Mas, cara, eu não consegui uma fotografia, eu não consegui trazer para você, que eu estou chegando à conclusão que, cara, nós estamos falando de mais de 25 anos atrás. Então, até naquela época mesmo, a gente não estávamos preparados aqui na empresa para estar fotografando todos os nossos serviços. E hoje em dia já é bem diferente. Pô, a qualquer momento que a gente tem oportunidade, o telefone está no bolso, a gente tira uma fotografia, ficou um pouco mais fácil, né? Trabalhar. Na verdade, agora eu estou lembrando que teve um vídeo que eu fiz que eu falei muito das oportunidades, né? E
tô chegando à conclusão que, olha a oportunidade aí, né? Até nesse aspecto as coisas melhoraram, né? Para a gente poder aperfeiçoar o nosso trabalho nesse quesito. Então, eu vou te dar mais ou menos uma leve ilustração aqui no Flip Sharp de como que eu fazia as minhas calhas naquela época. Eu fazia o seguinte, olha, a minha estrutura com a leve inclinação, vamos exemplificar aqui uma coluna, e a minha calha era num formato, digamos assim, de um U. E eu fazia uma garra justamente para segurar a calha fixada na estrutura, fixada na treliça, fixada na viga frontal. Então, esses tipos de acabamento aqui, ó, não davam um acabamento bacana. Quem olhava a cobertura de frente não tinha uma visão bacana entre a calha e o término aqui da telha. Geralmente essas coberturas eram feitas com telha na época, então a gente não conseguíamos um bom acabamento. Então foi a partir desse momento, pessoal, que a gente chegou à conclusão de trazer uma mudança para as nossas calhas com o objetivo de fazer com que os nossos projetos ficassem um pouco mais agradáveis, porque a gente estava chegando à conclusão que não estava ficando bacana. Então, mas foi muito importante esse tipo de preocupação. Foi muito bacana porque isso trouxe valor para os nossos serviços, e hoje em dia, poxa, o sistema de calha que a gente faz fica bem melhor. Eu vou passar para vocês algumas fotografias de como que isso fica, mas na realidade, cara, como que valorizou os nossos serviços a partir do momento que nós tivemos esse tipo de preocupação. Então, pessoal, chegamos à conclusão que abandonamos esse recurso de fixação de calha e passamos a trabalhar da seguinte maneira: a cobertura com a inclinação, a telha está aqui, vamos desenhar aqui uma estrutura aqui como se fosse a coluna, aqui o piso, vamos dizer que aqui seja a parede da residência ou da empresa, lá o que seja. Nós fizemos o seguinte: passamos a acrescentar nossa calha de forma que ela fizesse isso aqui, olha. A nossa calha deixou de ser um U e passou a ser um formato mais ou menos de um G, onde eu fixo aqui e tenho possibilidade de fixar aqui em cima das telhas. Eu vou ver se eu consigo ilustrar isso de uma forma melhor, talvez com a própria calha, e tentar explicar melhor para vocês em relação ao Flip Sharp, talvez por intermédio de um vídeo. Mas o que eu queria dizer para vocês foi isso: nós precisamos abandonar esse recurso aqui para começarmos a trabalhar com esse recurso aqui, porque trouxe um benefício muito grande a partir do momento que nós nos preocupamos com esses detalhes. Pessoal, aqui eu tenho a amostra de várias calhas aqui. Essas calhas todas já estão encomendadas, inclusive tem algumas que estão aqui até embaladas. Eu não tirei da embalagem porque eu acho que não vai ser necessário, mas você observa que cada calha ela tem as suas medidas diferenciadas uma da outra. É porque elas estão feitas sob medida para a cobertura. Então é isso que eu quero dizer para você, ó. Olha como é que eu formei o desenho da calha.
bem de forma que ela... Daqui a pouco eu vou colocar o material aqui em cima, que nesse caso aqui, olha, essa calha foi feita por uma cobertura de policarbonato, tem calha aqui que foi feita para telha metálica. Então, são esses diferenciais que faz com que o acabamento da calha ele fique bem melhor. Essa calha aqui eu já deixei aberta justamente para vocês verem. Se ela tivesse fechada aqui, eu penso que ela ia atrapalhar a visão para o que eu quero mostrar. Então é isso aqui, olha. Essa calha aqui é uma calha tão pequenininha que, ao fixar ela sobre a estrutura da cobertura, ela já vai dar estabilidade. Eu não vou precisar ligar nada da calha sobre a estrutura. Eu não vou precisar fazer a ligação disso aqui ao complemento aqui de superior da cobertura. Então, é tão pequenininha que eu vou poder trabalhar direto. A estrutura da calha automaticamente já vai me dar resistência mecânica e a gente vai ver a calha totalmente lisinha na parte frontal. Essa aqui que é a parte frontal, a parte da frente da cobertura. Então eu já desenvolvi essa calha para ela ficar uma calha pequenininha. Aqui já tem medida o suficiente para a gente escoar com um tubo de 75 milímetros. E cara, vai ser o ideal para poder resolver esse quesito aqui. E depois que isso estiver tudo prontinho, antes de fazer a instalação da calha, a gente já sobe ela com o fechamento aqui prontinho. Eu dou uma caprichada nesse fechamento aqui, eu faço ela bem bonitinha aqui, ó. Eu faço um fechamento enviesado aqui, olha. Eu faço esse corte aqui, faço um fechamento bem bonitinho, de forma que ela vá para o esquadro e fique em 90 graus certinho, ó. Olha os 90 graus aí, ó, certinho. É isso que eu quero trazer para vocês. Vocês vão conseguir um acabamento bem melhor a partir do momento que a gente tiver esse tipo de preocupação aqui, ó. Agora eu vou partir para outra aqui. Vou te passar aqui agora como se tivesse com o material da cobertura sobre essa calha aqui. A ideia aqui, ó, é essa daqui depois de pronta. Essa cobertura minha aqui vai ser feita com policarbonato. Esse policarbonato é alveolar 10 milímetros. O meu perfil de emenda já está aqui. Observe que já ficou um espaço aqui justamente para descida. Quando a calha é muito grande, pessoal, quando a calha é muito grande, eu faço essa aba aqui, ó, maior, justamente para fazer com que a minha aba despoje sobre o perfil e eu possa fazer a fixação aqui. Não estrangula a passagem da água, porque o perfil tem uma altura o suficiente para isso e fica bem bacana. Nesse caso aqui, eu já trouxe aqui, ó, para deixar bem explicadinhos aqui para você como é que é. Como eu falei para você, a calha fecha 90 graus. É essa a ideia. Eu estou filmando bem de pertinho para ficar bem, para mostrar legal aqui para vocês. É isso aí, ó. Dessa forma aqui, você vê a calha toda lisinha, não tem nenhum perfil, nenhuma garra metálica segurando a calha. Ela já foi pintada com eletrostática branca. E depois de pronto, cara, isso aqui dá um acabamento bem melhor na fachada frontal da cobertura. Pô, fica com um acabamento bem diferente. A partir do momento que eu tive esse tipo de preocupação, eu consegui melhorar bastante a qualidade da minha cobertura no que se diz respeito aqui o trecho da calha, porque a calha é uma preocupação muito grande, principalmente dos arquitetos. Eles entendem que a calha costuma não ficar muito bem, não costuma ficar muito boa. Então, depois de dialogar bastante esse quesito com eles, a gente achou mais conveniente fazer alguma coisa mais preparado para esse detalhe. E eu estou te mostrando alguma coisinha aqui para que você possa agregar isso no seu projeto. Pessoal,
A outra situação é essa daí que eu queria mostrar para vocês, olha. Eu tenho aqui uma calha, essa calha é totalmente de alumínio, ela está natural, ainda seria tratada para colocar sobre a estrutura. E como a minha cobertura ela pegou uma medida bacana, ela deu mais de 80 metros quadrados, eu trabalhei com a calha com 25 de fundo. Nessa lateral aqui eu trabalhei com 15, lá eu trabalhei com 10. Aqui, olha, 25 de fundo, aqui eu trabalhei com 15 e aqui eu trabalhei com 10. Tem uma telha isotelha, né? O pessoal chama de termoacústica, mas na verdade essa aqui é isotelha porque o isolamento térmico dela aqui foi utilizado isopor poliestireno em vez de poliuretano. Então é mais uma possibilidade que tem aí de trazer conforto térmico ao ambiente. Então é isso aí, olha. Olha como é que a fachada da cobertura ela fica limpa, não existe nenhuma grapa segurando a calha. Então a calha fica bem melhor, era isso aí que eu queria ilustrar para você, olha. Então, o que eu fiz aqui, olha. Assim como as outras, a minha calha, ela tem, olha a aba que tem aqui, olha. Antes de cobrir, eu prendo a minha aba da minha calha sobre a minha estrutura, olha. Depois que eu faço isso, eu coloco a telha senta e essas são as possibilidades. Quando eu tenho um local que é bem limpo, não existe árvore perto, não tem possibilidade de estar sujando essa calha toda de árvore, o que eu faço? Eu acrescento essa aba aqui, olha. Eu jogo ela bem maior para ela vir para cima da telha. Ela vindo para cima da telha, a gente faz a fixação da calha aqui em cima da estrutura e aqui em cima da telha. Como a telha é um material que existe resistência mecânica no material, e eu sei que a telha não vai quebrar, diferente às vezes do policarbonato, então eu fico muito tranquilo para fixar minha calha sobre a parte superior da telha. Sendo assim, a gente consegue um acabamento bacana, fica seguro, não existe possibilidade dessa calha cair. E quando o local tem muita árvore perto e a gente vê da possibilidade da telha, das folhas ficarem sobre a telha e impedir o fluxo de água, impedir uma possível manutenção nessa calha, aí a gente vai faz o afastamento, igual está aqui, ó, levemente afastado. A gente pode provocar um afastamento maior. Assim, olha, um afastamento maior para que haja possibilidade de manutenção da calha. Para que a calha não fique com a parte superior solta, sem fixação, para não correr o risco dessa calha abrir, curvar, deitar, a gente faz uma fixação sobre a telha com uma leve barra, com uma simples barra. Vou fazer aqui, ó. É isso aí, olha. É o suficiente para fazer com que a calha não curve, porque a gente vai ancorar essa barra na telha, aqui na telha, e vai ancorar ela aqui na ponta da calha. E de 30 em 30 centímetros, digamos, pô, cara, que a gente bota aqui, pule 2 gomas e coloca nesse aqui, cara, vai dar aproximadamente aí 40, 50 centímetros, cara, de afastamento de peça para peça aí vai ser o suficiente para a calha trabalhar bacana, sem precisar de ver aquele montão de garra sobre, apoiando a calha, entendeu? Quando eu faço esse tipo de utilização de calha aqui que eu estou te mostrando, eu normalmente dou a inclinação da calha na estrutura metálica, o perfil estrutural da cobertura. Nesse caso aqui, esse camarada aqui, olha, o que eu faço? Eu dou a inclinação na própria estrutura.
Se a cobertura tem coluna, normalmente uma coluna vai ficar levemente mais baixa do que a outra, justamente porque a gente entende que a calha não pode ficar sem inclinação. Tem que ter uma leve inclinação para a calha, para a água cair sobre a calha e desviar seu fluxo sobre as tubulações que vai fazer o escoamento da calha. Então, é isso aí, olha. É isso aí. Cara, fica muito legal, fica muito bom. Você pode utilizar isso aí no teu projeto. Pô, cara, sem medo, que eu já trabalho assim já um bom período. Tem possibilidade de fazer manutenção. É isso aí, ó. Ficou na dúvida quanto à questão de manutenção? Utilize essa barra aqui em cima. Quanto maior você utilizar, aqui eu coloquei um pedacinho aqui, que deve ter aqui uns 15 centímetros, mas se você puder colocá-la maior um pouquinho, quanto mais a barra projetar sobre a telha, mais firmeza ela vai dar na ponta da barra, segurando a aba da calha. É isso aí. Cara, vai ficar show de bola. Certa vez, em um atendimento que eu fiz para um dos arquitetos que a gente costuma atender, né, praticamente todo mês ele tem projeto para que a gente execute para ele, teve um dos projetos que ele nos trouxe, que foi uma cobertura em um apartamento. Ele praticamente retirou a calha do projeto dele justamente por questões do deságue. Ele entendeu que o deságue ia acabar atrapalhando o projeto dele. Então ele tirou a calha do projeto, recuou a caída de água e fez com que a caída de água caísse justamente na área que nós estávamos cobrindo. E eu naquele momento eu fiquei sem entender qual é a ideia dele, e depois ele acabou fazendo uma proteção por trás, trazendo mais beleza para aquele ambiente, sem permitir prejudicar o projeto dele por questões do deságue. Porque tinha uma questão de divisão de inclinação de água, nós tínhamos praticamente só um ralo só, então ele baniu do projeto dele a calha justamente por estas questões. Então nós começamos a nos preocupar um pouco mais no momento que nós estávamos fazendo os nossos projetos, e sabedor dos problemas que surgem no dia a dia, nós conseguimos elucidar muito problemas com esse respeito que eu estou dizendo para você. E as nossas calhas, cara, elas acabaram, de certa forma, sendo muito bacana, trazendo muito benefício para todo aquele conjunto de serviço que nós estávamos executando ali. Essa é a fotografia que eu acabei de comentar do arquiteto que retirou a calha do projeto e recuou a cobertura. O que levou ele a fazer isso é que, se a cobertura permanecesse até a direção daquele guarda-corpo ali, ó, ele teria que colocar a calha para recolhimento das águas pluviais. Porque, cara, não é permitido fazer esse tipo de serviço e jogar o fluxo de água lá embaixo. Ou então teríamos que colocar a calha e fazer o recolhimento das águas pluviais. Mas o fato é que lá em cima, no trecho da cobertura, um trecho que estava sendo coberto ali, nós tínhamos 2 ralos pequenos para o recolhimento das águas. E ele ficou preocupado em ter que colocar 2 saídas de água na calha e ficar com a estética comprometida. Ou então reduzir a saída de água e comprometer o recolhimento. Então ele recolheu a cobertura. Você vê aí, a cobertura não chega até a direção do guarda-corpo. Então isso permitiu com que as águas caíssem da cobertura e fosse captada através dos 2 ralos, assim de uma forma mais distribuída. Então foi isso que levou ele a tomar essa decisão, e eu penso que ele foi feliz nessa tomada de decisão dele e enriqueceu bastante o projeto dele aí, conforme vocês estão vendo aí. A cobertura ficou super agradável, ficou muito bacana. A partir do momento que nós passamos a nos preocupar mais com esses detalhes, novas ideias elas foram chegando, assim, no que se diz respeito às calhas. E tivemos mais possibilidades de trocar ideias e orientar mais os nossos clientes, que por sua vez enriquecer também mais os nossos projetos. Vocês veem aí essas coberturas que nós fizemos. Olha só, essa foto aqui, ela está representando para vocês aqui uma cobertura onde existe 2 planos de inclinação. E olha
como que o detalhe da calha ele foi trabalhado? A calha está totalmente embutida. Essa outra fotografia aqui, olha, eu já deixei a calha totalmente embutida. Ela está justamente atrás desse trecho ripado aqui, ó. Ficou totalmente embutida. Tivemos possibilidade de orientar aí o nosso cliente e enriquecer mais aí os nossos serviços. Esse outro projeto aqui, olha, a calha está totalmente embutida e é esse trecho aí que vai bater lá na churrasqueira, ó. Como que, né, ficou assim, super bacana. Pessoal, eu penso que, cara, todos os esforços que nós fizemos há 25 anos atrás, com o objetivo de nós melhorarmos nesse quesito, naquela época foi algo assim que trouxe desconforto. Porque toda mudança ela tem esse detalhe, né? Ela provoca um desconforto. E na época não foi diferente nas nossas vidas. Nós precisamos sair, ir para o campo de batalha, verificar o que estava acontecendo. Não ignoramos um comentário que um cliente fez acerca de um detalhe. Nós pegamos esse comentário que o cliente fez e fomos averiguar, fomos ver de perto. E realmente a gente chegamos à conclusão que, cara, o cliente tinha razão. Nós poderíamos de fato melhorar. E foi assim que aconteceu. Chegamos à conclusão que tínhamos possibilidade de melhorar e trouxemos essa melhoria para os nossos serviços, para a nossa empresa. E, cara, como que isso foi importantíssimo nas nossas vidas, na nossa história, nos nossos serviços. Porque, cara, isso trouxe tanto benefício para a gente. Os serviços aumentaram e, por sua vez, quando os novos serviços que depois a gente começamos a executar, que foram as coberturas de vidros, as coberturas de policarbonato, quando nós começamos a trabalhar com esse tipo de serviço, nós já tínhamos uma calha bem finalizada, bem trabalhada, onde o acabamento estava legal. Só foi necessário a gente praticamente aperfeiçoar um pouco mais na pintura. E, cara, isso trouxe muito benefício, porque com essas fotografias que a gente já estávamos agora, nós pudemos fazer nova captação de cliente. E de fato, cara, as pessoas olhavam o nosso folder de serviço, o pessoal via a qualidade de serviço estampada nos nossos portfólios, nos nossos books de fotografias. E foi por isso que eu digo para você que valeu a pena não medir esforços naquela época e checar o que o cliente estava falando. Então é isso. Eu espero que, cara, esses pequenos vídeos que nós passamos para vocês possam, assim, de certa forma, motivar vocês de alguma forma. Não meça esforços para fazer com que vocês possam aprender alguma coisa diferente. Não meça esforços para fazer com que, de certa forma, vocês tragam para o serviço de vocês uma possibilidade de ampliar. Quando você amplia o teu quadro de serviço, cara, com certeza você facilita na sua captação de cliente, porque eu penso que afinal é para isso que a gente trabalha, para fazer novos clientes, novos amigos e estampar aí o nosso portfólio assim com gratidão, ok? Que você possa aproveitar aí esses conteúdos que nós passamos aí para vocês, tá bom? Eu te agradeço você ter ficado ligado e eu espero que a gente possa aí se ver nos próximos vídeos.